Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Hoje nós vamos falar como ler e estudar a Bíblia King James 1611. Nós temos então aqui um artigo proposto pela própria Bíblia, né? Que é Como Ler e Estudar a Bíblia, por George Gutierrez. E ele vai dar uma introdução aqui, através desta parte aqui, falando que a Bíblia ela é importante nos dias de hoje, que a Bíblia ela é um dos livros mais vendidos no mundo, né? E ela não deixa de ser atual. Às vezes você assiste um jornal e ali tem temas que a Bíblia ela discorre, ela ensina, ela expõe em toda os seus livros, né? Então a Bíblia ela tem 666 livros, né, divididos entre o Novo e o Velho Testamento. E por que gastar tempo com a Bíblia, né? O artigo fala. Gastar tempo com a Bíblia é algo muito bom, porque você vai aprender a se relacionar com outras pessoas, a fazer coisas boas neste mundo, né? A compartilhar experiências, né? E outra, todo cristão ele tem por intuição que é importante a leitura da Bíblia, mesmo que ele não tenha lido a Bíblia por inteiro, não é verdade? Então, esse artigo ele vai te incentivar a ler, né, a Bíblia toda, a estudar a Bíblia, né? E você gasta, às vezes, menos tempo do que assistindo um programa de televisão ou uma série na televisão. Então, esse artigo vai te incentivar a leitura da Bíblia diariamente, para que você tenha um relacionamento aí com a leitura. Então, a primeira dica que o George aqui expõe é: comece com o coração. O que é isso, né? Na verdade, ele expõe aqui a parábola do semeador em Marcos 4, verso 3 a 20, que vai falar que a palavra de Deus ela cai em vários campos. Uns campos com pedregulhos, outros campos de difícil acesso, outros campos com espinhos. E a palavra de Deus ela entra no coração e ela cresce, né, como uma semente. E se você não tiver um coração limpo e dedicado ao estudo, muitas vezes não vai ter crescimento a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, né? Então, a palavra de Deus precisa de um coração aberto para que faça ali morada nesse coração e produz frutos, né? Porque uma árvore ela só vai produzir frutos com um bom crescimento, e esse crescimento nós estamos falando de um crescimento espiritual e não um crescimento material. Então ele vai expor aqui, né, pra gente esse estudo, e ele vai dar pra gente algumas motivações, né? Então, na própria Bíblia, ela vai citar alguns trechos e algumas motivações. Por exemplo, experimentarmos a alegria constante, né? Sempre quando você lê a Bíblia, você vai estar alegre, com uma alegria constante. Sondarmos nossos pensamentos e motivações. Às vezes a gente não para pensar, às vezes a gente não sonda os nossos motivos, né? A gente não sonda os nossos pensamentos, e com a leitura da Bíblia Sagrada a gente vai começar a refletir dentro de nós, né? Nos guardarmos do pecado e do erro. Talvez você não saiba o que é um pecado, o que é um erro, e a Bíblia ela vai mostrar, né? A palavra de Deus e a Bíblia ela fala assim que nós erramos por não conhecer as Escrituras Sagradas, não é verdade? Então, quem quer parar de errar, quem quer parar de pecar, se você não sabe o que é pecado, você tem que ler a Bíblia, né? Porque assim, se você não conhecer o que é pecado, você não sabe o que você está fazendo é um pecado ou não, né? Então, conhecermos a Deus num relacionamento pessoal. Muitos querem conhecer a Deus, muitos querem ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas para isso acontecer, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estar disposto, né, a fazer isso. Isso é uma das motivações para que você leia a Bíblia, para que você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. Aí tem algumas citações aqui, né, e outra motivação, por exemplo, é conhecermos a verdade e pensarmos claramente acerca daquilo que Deus diz que é precioso.
Muitas vezes a pessoa ela vai falar assim, olha, isso é precioso, isso é importante para a sua vida. Mas na verdade nós temos que prestar atenção no que Deus fala que é importante, que é precioso em nossas vidas, não é verdade? Sermos edificados como comunidade, como outros cristãos, né? Então, para que você viva em comunidade, para que você viva na igreja, né, junto com outras pessoas, se relacionando, você tem que estar lendo as Escrituras. Rejeitarmos conformidades a este mundo, conforme renovamos a nossa mente. Às vezes nós somos conformados já com o mundo, né? É assim, sempre foi assim, nunca vai mudar. Mas quando a gente lê a Bíblia, é diferente, porque a nossa mente é renovada, não é verdade? Existe aí uma metanoia, né? Uma mudança de mente. E aí a gente começa a não mais se conformar com o erro, com o pecado, com a injustiça. E a gente começa a praticar boas novas. Então são tantas motivações que você pode ter aí para leitura. Experimentarmos liberdade, graça, paz e esperanças divinas, né? Olha que você vai experimentar com a leitura da palavra de Deus. Uma liberdade, uma paz, uma esperança divina, né? Vivermos bem para Deus, expressando o nosso amor para com Ele. Então, como que você expressa seu amor para com Deus? Através da leitura nós vamos aprender. E por último, e não menos importante, ministrarmos aos discípulos de Cristo e aqueles que ainda não têm a resposta do Evangelho, experimentar e a aprovação de Deus pelo trabalho bem feito, né? Então, aqui nós vamos aí experimentar e dar respaldo aí àqueles que não conhecem ainda as Escrituras. Nós temos 12 sugestões práticas para a leitura apropriada da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Só que essas 12 sugestões vai ficar para um outro vídeo, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito grande e talvez vai ficar até cansativo para você assistir. Então, se você quiser a parte 2, nós vamos citar aqui 12 sugestões práticas para o bom aproveitamento aí da sua leitura, tá? Então deixa no comentário se você quer continuar aí e saber quais são essas sugestões. Aqui, o autor, ele tenta dividir aqui a palavra de Deus, a Bíblia, em 3 atos, né? 3 atos mais importantes. Então, o primeiro ato é o plano de Deus para todos os povos. Então, começa em Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11. Depois, o segundo ato é o povo de Deus do pacto, tá? Que é de Gênesis 12 até Malaquias, até o livro de Malaquias. E o ato 3 é o povo de Deus no novo pacto, que aí começa em Mateus, que é o Novo Testamento, e vai até Apocalipse, tá bom? Nós podemos também detalhar bem essa parte aqui, mas também podemos ficar para um próximo vídeo. E aqui eu queria passar para vocês que também é importante sobre o aprofundamento, né? Então, ele coloca aqui algumas etapas de estudo para o estudo completo da palavra. Então, ele coloca 5 etapas e eu queria passar aqui essas etapas para você. Por exemplo, a primeira etapa é faça as malas. Então, escolha uma passagem, junte as ferramentas. Quais são essas ferramentas? Talvez você precise de um dicionário bíblico, tá? Talvez você precise estudar alguma palavra grega, né? Então, as ferramentas, talvez você encontre tudo pela internet. Então faça uma consulta na internet, lá você vai ter bastante ferramentas. E nessa primeira etapa, nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor e buscar entendimento, porque Deus é que vai mostrar o caminho que nós devemos seguir através das Escrituras Sagradas. A segunda etapa é leia os mapas, né? Então toda a Bíblia, não só a King James, mas muitas outras, tem mapas, então que você possa estudar. Ele sugere aqui que você estude o amplo contexto histórico do livro, né? Estude o gênero literário e também estude o contexto literário imediato da passagem, né? O que está acontecendo dali imediatamente. A terceira etapa
leia os sinais de trânsito. O que é isso? É ler as passagens em diversas versões. Então talvez você tenha uma versão ali da Bíblia, só que você não está entendendo. Então vai para uma versão mais fácil e tente entender aquele mesmo versículo, aquela mesma passagem em outras versões. Procure as principais dinâmicas na passagem. Então talvez aquela passagem tem referência a outras passagens, então você possa ter esse dinamismo para procurar outras passagens similares àquela. Faça um esboço, né, provisório da passagem. Então talvez você escreva ali as partes mais importantes daquela passagem para que depois você medite, você entenda aquela passagem. A quarta etapa é aprenda a falar como um nativo. O que é isso? É selecionar as principais palavras para estudar, tá? Então, como eu falei, né? Talvez você tenha aí alguma palavra que você tem que traduzir para o original para que você venha entender, né? Para o nativo, para que você venha entender qual é o conceito, qual é o que significa aquela palavra no original, tá? Então consulte as ferramentas, né? Consulte a internet, busca o original dessa palavra para que você venha entender. Consulte uma concordância, né? Talvez você precise aí de algumas concordâncias para que você entenda ali algum contexto. E a quinta e última etapa que ele sugere aqui é volte para casa, que é identificar os principais pontos e principais passagens da palavra de Deus, né? Então, ao decorrer da leitura, você vai identificar os principais pontos, as principais passagens. Identifique como eles se dirigem ao contexto original e o contexto atual. Então, lá, por exemplo, Atos tinha um contexto ali original que estava acontecendo e hoje, né? Qual é o contexto hoje? Então, a palavra de Deus ela é atual, ela sempre vai falar com você. E faça uma aplicação específica para a sua vida. Então, muitos que leem a Bíblia deixam de aplicar na sua própria vida, né? Então, talvez a gente fala assim, é uma Bíblia que aconteceu há muitos anos atrás, né? Mas não, a Bíblia ela se aplica nos nossos dias hoje. Então, é muito importante todo aquele que lê a palavra de Deus aplicar, né, nos nossos dias, na sua vida. Então você separa aí algumas passagens, algumas histórias e aplique isso na sua vida e você vai ver o grande diferencial de Deus na sua vida. Então era isso que eu queria passar para você. Aqui ele vai detalhar as etapas, né? E aí nós vamos finalizando aqui juntamente com você, né? São 5 etapas que eu passei para você. Então é esse plano que eu queria passar. Se você ficou com dúvida, alguma questão, entre em contato com a gente, comente esse vídeo para que a gente venha aí tirando as suas dúvidas. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, que vai te dar mais sugestões, né? Entre em contato com a gente, deixa aí o seu comentário para que a gente faça um outro vídeo para vocês. Tudo bem? Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber outros vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.